A comunidade da Missão Integral apresenta. Bom, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelaram perscrutar. Então, os anjos desejaram fazer a vontade de Deus, cumprir a missão que Deus tem no mundo. Eles foram até Deus e pediram para Deus. E Deus falou: não, essa missão é dos homens. E aí Lucas 17:10 fala: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, Deus nos escolheu para fazer a obra, mas Ele não precisa da gente. Ele não precisa, porque Ele é Deus. Se Ele quisesse fazer cadeira pregar, Ele fazia. Só que Ele nos escolheu para a glória dEle. Glória, para quem não sabe, é a influência do peso que Deus tem na sua vida. Muita gente dá glória a Deus e nem sabe o que significa. Glória é a influência que Deus tem na sua vida. E aí 1 Coríntios 1:27, que foi o versículo que me trouxe para a igreja. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Eu sempre me achei muito fraco. E aí quando eu vi esse versículo, eu falei: meu Deus do céu, Deus quer usar os fracos. Ele quer usar as pessoas que se acham que não são nada, que acham que não vão conseguir, que pensam que não vão para frente, que pensam que não vai ter sucesso. É esse que Deus quer usar. O bem fraquinho, aquele que as pessoas olham e falam: esse daí não vai dar nada. É esse que Deus quer usar. Só que Ele só pode usar quando a pessoa se coloca na posição. Imagina que a vida com Deus é um trilho, é um trem. Se você não estiver nesse trilho, não tem como Deus te usar, porque você está fora do trilho. As bênçãos que Deus quer para a sua vida não vão chegar em você. Então eu dou glória a Deus por eu estar aqui nessa noite falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu creio que nós somos os mensageiros do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós não somos nada. Nós somos o mensageiro do Rei. Mesmo assim, não somos nada. Então, eu queria que vocês... Primeiro eu vou orar, porque eu creio que no mundo espiritual precisamos orar para receber a palavra de Deus. Todo mundo aí, por favor, entrar em espírito de oração. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos capacita aqui para entender o que o Senhor quer falar nessa noite. Coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, para que a gente possa receber o que o Senhor tem preparado para nós. Não é pouca coisa, o Senhor tem planos infinitamente maiores do que nós imaginamos. Sua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, o que o Senhor tem preparado para nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos capacita para conseguir entender qual é a direção que o Senhor quer para nós, porque o Senhor nos criou e o Senhor quer nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, só que nós aprendemos aqui que nós precisamos estar na posição certa para receber as bênçãos, Senhor. E para ser abençoado e para passar a eternidade junto com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo nos direciona aqui na palavra. Por favor, queiram abrir a Bíblia em Colossenses 3, de 1 a 2, é Novo Testamento. Novo Testamento. Depois de Filipenses, depois de Gálatas, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 3, de 1 a 2. Esse é o texto da noite. Todo mundo já achou? Todo mundo está com a espada afiada aí? A espada é a Bíblia, a palavra de Deus. No mundo espiritual, a palavra de Deus é uma espada. Se você não está com a espada afiada, você precisa afiar, porque a gente está numa guerra espiritual. Está travada há 2000 anos. Bom, 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto,
não nas que são aqui da terra. Então, Deus manda a gente buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, que aqui vai ficar, as coisas vão ficar aqui, a gente não vai levar nada. Não existe enterro com caminho de mudança, vai ficar tudo aqui. Então a gente tem que ver o que a gente está plantando no céu. O tema é a vida de um verdadeiro cristão. Hoje em dia a gente ouve muito falar, né, sobre cristão, sobre o crente, o cristão, isso e aquilo. Só que tem algumas pessoas que não condizem com o que Deus, com o amor, né? Não condizem com o que está na Bíblia. Você olha a vida da pessoa está há tantos anos na igreja e não muda. Então, um cristão que verdadeiramente ressuscitou com Cristo para uma nova vida, vive buscando e pensando nas coisas do alto. Uma pessoa que evidenciou essa verdade foi o apóstolo Paulo. Antes era conhecido como Saulo. Antes de sua conversão, vivia fervorosamente conforme suas crenças, sua religião, que era o judaísmo. Em Atos 7, de 57 a 60, não precisa abrir, ele era conhecido como Saulo ainda. Ele viu um discípulo de Cristo, Estevão, ser apedrejado e morto pelo nome de Jesus, por estar pregando o nome de Jesus. E mesmo assim, ele aprovou o apedrejamento de Estevão. E esse apedrejamento aconteceu pelos membros do Sinédrio, que eram amigos dele, inclusive. Em Atos 8,3 mostra que Saulo buscava destruir a igreja, entrava nas casas. O tal do Paulo que a gente ouve falar, ele, antes dele se converter a Jesus, ele buscava destruir a igreja de Cristo. Ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, prendia-os na prisão, vivia pela fé na sua crença, que era o judaísmo, mesmo estando no caminho errado. Ele se colocou na posição e fazia o que mandava. Foi então que em Atos 9, de 1 a 19, constatamos a conversão de Saulo. Leremos apenas o versículo 17 e 18, em Atos 9, 17 e 18, que cita o batismo de Paulo. Atos 9, Atos é depois de João, 9, 17 a 18. Só o batismo dele. Todo mundo achou? Eu costumo dizer que a Bíblia é a metralhadora de Deus. E a gente tem que estar com a metralhadora afiada. A hora que precisar, ela tem que estar afiada. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que se recuperes a vistas e que fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então aí Paulo foi batizado pelo Espírito Santo. Ananias foi mandado na casa onde ele estava, que ele ficou cego por 3 dias, e aí o Espírito Santo entrou na vida dele e ele se converteu. Depois da conversão, vemos os frutos de Paulo, pregando e sendo perseguido, por ser agora um discípulo de Cristo. Se transformou de perseguidor para discipulador dos cristãos. No mesmo capítulo 9, versículo de 20 a 30, vemos Paulo pregando em Damasco, Jerusalém, Tarso. Mais à frente, no capítulo 13, começam suas viagens missionárias. E no capítulo 14, versículo 19, Paulo sendo apedrejado na cidade de Listra, por judeus. Todos que o conheciam no passado ficavam atônitos e confusos sobre sua nova posição em relação à fé em Cristo Jesus. Então Paulo se transformou de uma tal maneira que as pessoas ficaram assustadas com o que ele estava fazendo, porque antes ele perseguia, ele matava, ele arrastava pessoas, e aí ele se transformou em discipulador. Ele começou a ensinar, porque ele era depois de Jesus, ele era o que mais sabia de Bíblia, era o teólogo mais aprofundado na Bíblia, porque ele conhecia a lei mosaica, que era a lei dos judeus. Então ele se aprofundou de uma tal maneira que ele era o maior discipulador da época. Entendemos que Paulo é um exemplo de pessoa que realmente ressuscitou com Cristo e agora vive a buscar e pensar nas coisas do alto, porque o verdadeiro cristão vive na 4ª dimensão.
Né? O mundo espiritual é na quarta dimensão. Então, muitas vezes você vai conversar com um cristão e ele não sabe nem orar, ele não sabe nem... SEMI, investida em vidas como prioridade.